Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de formação para agricultores familiares do projeto Bahia Produtiva. Por meio do projeto Bahia Produtiva e o Centro VP de Nutrição Funcional, vem desenvolvendo um projeto que trata sobre segurança alimentar e nutricional, promovendo o incentivo à alimentação saudável pelas famílias beneficiárias do projeto e também a formação de agentes comunitários rurais que dão assistência técnica a essas famílias. E hoje o nosso tema é comida de verdade. A importância das plantas alimentícias não convencionais no consumo doméstico. Quero pedir a vocês que já vão entrando no chat, se apresentem, escrevam o nome completo de vocês, o nome da associação que representa, e que vocês tenham vontade para estar conversando com a gente através desse espaço de bate-papo, ok? Bem, e como convidada para realizar essa atividade com a gente, para contribuir com esse diálogo, com essa conversa, nós temos Valéria Pascoal. Valéria nutricionista, mestre na área de nutrição e pediatria pela Unifesp, diretora do IP Centro de Nutrição Funcional, autora de vários livros e coordenadora técnica do projeto Bahia Produtiva. Valéria, seja bem-vinda. Ai, Claudinei, que gostoso, né? Esse espaço da gente poder conversar com os alimentos, que faz parte da nossa história, principalmente da história dos mais, não vou dizer os mais velhos, mas os mais experientes, e que perdeu, né, o desuso por conta dessa globalização alimentar. Então é um prazer estar aqui e gratidão por esse espaço. Ok, obrigada, Valéria, pela sua presença. Bem, gente, incentivar e estimular os agricultores e agricultoras na adoção de práticas sustentáveis de produção, buscando o cultivo agroecológico, o consumo de alimentos saudáveis, é uma proposta do projeto Bahia Produtiva e também da entidade Fundifran, que tem esse viés agroecológico dentro da sua ideologia. Por isso é que nós estamos realizando hoje essa atividade. E agora eu vou começar a interagir aqui com o pessoal do chat, saber quem está chegando, quem está já se apresentando, para que a gente possa também estar dando as boas-vindas. Seja bem-vinda, Grazi Oliveira, ACR, de Pau Branco, de Santana. Bem-vindo. Ed Carlos também está aqui, o nosso coordenador de campo. Divânia, a nossa coordenadora técnica de campo. Yolanda, ACR do Quilombo Rio das Rãs. João, da Apivale de Brota de Macaúbas. Fernanda, da Associação de Produtores Rurais de Riacho de Santana. O pessoal está chegando, Valéria. O pessoal está entrando aqui na página do Facebook da Fundifran para participar desse momento com a gente. E você, agricultora, agricultor, que não está podendo colocar sua identificação aqui no chat, porque não tem o Facebook, mas está nos acompanhando pela página da Fundifran, eu peço que depois que vocês assistirem essa live, vocês comentem nos nossos grupos de WhatsApp, falem o que acharam no momento, podem postar lá suas dúvidas, seus questionamentos, e a gente também vai estar ampliando esse diálogo lá nos grupos. Tá ok, gente? É um prazer, mais uma vez, estar aqui realizando essa atividade com vocês. Bem, a nossa atividade hoje, ela terá duração de 1 hora e 30 minutos, ok? Nós vamos primeiro pedir à Valéria que ela faça a explanação do conteúdo, da temática que nós temos hoje, e posteriormente, ao final dessa explanação, nós vamos abrir para o debate. Então, será o momento em que vocês poderão estar colocando algumas observações, fazendo seus questionamentos, tirando as suas dúvidas.
Mas eu já peço a vocês que façam isso no decorrer da apresentação. Coloquem no chat, para que depois a gente visualize a fala de vocês, os comentários de vocês, e a gente possa estar fazendo essa interação no bate-papo. Ok? Vamos lá, então. Vou passar agora a palavra para a Valéria, para iniciar a sua apresentação. Valéria, com você. Então, vamos lá. Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar cada vez mais próximo, mesmo longe, né, de você agricultor, do técnico agrícola, dos pedagogos envolvidos nesse projeto maravilhoso que é a Produtiva, porque realmente vocês fazem a diferença na vida de todas as pessoas, né? Nós, todos, mundo, precisamos desse trabalho precioso que é a produção de um alimento, né, de um alimento puro, um alimento bom, limpo e justo, porque no mínimo nós nos alimentamos 3 vezes por dia. Então você, agricultor, e sempre que eu posso, eu falo isso do fundo do meu coração, você é o profissional mais importante do nosso planeta. Você, agricultor, você que lida, né, com a produção dos alimentos que nos vivem. No nosso projeto, que é bem na questão da temática segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, é legal eu iniciar minha discussão pontuando isso para vocês, é muito importante a gente realmente conhecer, se apropriar dos alimentos, que é da nossa biodiversidade, né, que é alimentos tradicionais, que muitas vezes a gente perdeu este consumo, por um hábito alimentar que muitas vezes foi induzido nos nossos lares por propagandas, né, de alimentos veiculados pela indústria de alimentos, que muitas vezes não são alimentos que nutrem, né, nem o nosso corpo e muito menos resgata, né, aquele alimento da nossa alma. Então, eu vou passar alguns slides para vocês e depois a gente abre a discussão, só para eu fazer exatamente uma conjuntura da importância dessa temática, porque aí com algumas questões que eu vou colocar para vocês, com certeza a discussão e do que vocês estão fazendo aí, né, no canteiro produtivo, no quintal produtivo de vocês, no seu sítio, aí a gente vai descobrir uma riqueza que muitas vezes está escondida e que pode nos salvar de tantas coisas, prevenir e até tratar algumas doenças. Então vamos lá, deixa eu pegar minha apresentação aqui. E aí a gente começa, então, a discutir essa questão da comida de verdade, né? A importância das plantas alimentícias não convencionais. Então, a primeira coisa importante que nós temos que discutir é o que vem a ser segurança alimentar e nutricional. E quando nós falamos na segurança alimentar e nutricional, com certeza a gente fala assim, a segurança, eu tenho que ter o alimento. Eu tenho que ter um alimento, é a segurança alimentar. Mas na hora que a gente amplia um pouquinho e põe a palavra nutricional, nós vamos observar que eu tenho que ter alimento sim, eu tenho que ingerir um alimento, né, que vai me dar energia, força para eu trabalhar, para eu viver, estudar assim por diante, mas nutricional no sentido de garantir a minha saúde. E, infelizmente, ter, às vezes, aumento de poder aquisitivo, ter um aumento de renda, não significa que as pessoas tenham segurança alimentar e nutricional. Porque o Brasil passou, né, de um grande período com uma intensa desnutrição, e nós fomos mudando muito, né, principalmente até os últimos 5 anos, agora a gente está voltando a ter a volta da desnutrição, mas nós saímos do mapa da fome, e a gente não garantiu saúde de verdade, porque aumentou demais a obesidade, doença cardiovascular, diabetes. Então, o foco da nossa discussão de hoje é garantir, sim, segurança alimentar e nutricional. Eu tenho que ter nos alimentos tudo o que é necessário para eu ter uma boa imunidade, ainda mais nesse período, né, que a gente está vivendo do coronavírus, todo mundo tem que ter uma imunidade muito, assim, adequada e muito, assim, ativa, para que eu tenha menos possibilidade de pegar o vírus, ou se eu pegar o vírus, eu ter sinais e sintomas muito mais leves. Eu tenho que ter saúde para que eu possa ter um melhor humor, né,
totalmente relacionado, o humor, o aspecto de relação social, de você estar feliz com o aspecto nutricional. Eu tenho que ter saúde para realmente eu ter uma aparência física, né, bonita, meu cabelo bonito, a minha pele, mesmo assim para nós mulheres, né, ter uma estética adequada em termos de gordura corporal e até não ter celulite. Eu tenho que ter saúde para minha pressão arterial estar bem, eu não precisar ficar usando remédio. Então, quando a gente pega essa questão da segurança alimentar e nutricional, nós vamos ter que trabalhar com os alimentos, inclusive do Guia Alimentar para a população brasileira, que traz toda essa nutrição, que traz esses nutrientes, esses compostos bioativos, para deixar todos os nossos órgãos funcionando adequadamente, longe de remédio. Esse é o grande objetivo. Quando a gente está nessa questão de soberania alimentar, a gente pode ampliar demais, né, toda essa definição. Porque ter soberania alimentar é eu ter apropriação de todo um conhecimento, inclusive um conhecimento tradicional, um conhecimento cultural, e a alimentação é pura cultura, que eu trago essas minhas raízes de conhecimento e continuo mantendo essa raiz de conhecimento. Eu trago essa tradição, eu não posso perder a tradição da minha cultura. Porque a cultura alimentar, a cultura é um patrimônio que nós chamamos de um patrimônio imaterial. É um patrimônio que não tem preço. E quando eu trago essa cultura, então, assim, reproduzindo os hábitos tradicionais e ampliando para minhas futuras gerações, com alimentos que é do meu quintal, da minha cidade, do meu estado, do meu país, eu consigo ter a soberania alimentar. Eu não preciso de qualquer dependência, por exemplo, de outro país para ditar normas de que alimentos que eu vou estar consumindo. Então, vocês, né, que estão aí no campo, fazendo esse trabalho brilhante, vocês podem cada vez nos presentear mais com experiências que vocês têm de mostrar o verdadeiro conceito de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar na prática. Então, por isso que nós vamos abordar, nesse tempo que eu tenho de fala, os alimentos, principalmente os alimentos do semiárido, os alimentos da caatinga, né? O velho Chico, ele se divide meio no bioma, né, da caatinga, no bioma do cerrado, e nós temos preciosidades de alimentos, mas que às vezes a gente não conhece o seu valor nutricional e não sabe a importância que tem para prevenir e até tratar doenças. Eu tenho uma relação com a caatinga, aproximadamente nesses 3 últimos anos, muito, muito intensa. Eu faço parte de um grupo, né, um grupo muito importante, uma instituição chamada EABS, que está totalmente relacionada, esse instituto, com a questão do desenvolvimento e sustentabilidade, e eles têm uma central educacional numa cidade chamada Piranha, que é pertinho de uma outra cidade chamada Canindé de São Francisco, e nesse espaço são realizados muitos seminários, e seminários internacionais, né? Porque quando a gente fala do semiárido, a gente imagina que semiárido é só uma realidade brasileira, e não é. Por exemplo, a Espanha é um país que mais de 50% é semiárido. A Argentina é um outro país bem desértico e mais de 50%. Então, essa questão de ter o semiárido é uma realidade mundial. Agora, a caatinga, realmente, ela é o único, é o bioma que só existe no Brasil. Mas, em termos de semiárido, com toda a questão de alimentos, né, como palma, mandacaru, xique-xique, os alimentos mais resilientes, eles são presentes em muitas partes do mundo. Quando a gente, então, começa a falar dessas experiências, né, de valorizar esses alimentos, com certeza, eu queria apresentar para vocês um projeto que eu faço parte enquanto nutricionista. Eu não sou chefe de cozinha desse projeto, mas eu faço parte enquanto nutricionista, que é o projeto chamado Gastrotinga. E um dos chefes, né, de cozinha do Gastrotinga, que sempre eu faço questão de apresentar, é o Timóteo. O Timóteo Domingos é um menino de 23 anos, que mora, né, em Canindé de São Francisco, que vem de uma família, né, que viveu toda a seca, e ele desde pequeno convivendo com esse bioma,
mas ele fez, com essa vivência, e abrindo, né, os seus olhos, seus horizontes, a possibilidade de levar esses alimentos da Caatinga para o mundo inteiro. Ele, inclusive, participou, o ano passado, do MasterChef, que teve, né, inclusive na TV Globo, sendo responsável por todo o envolvimento em preparações culinárias e trazendo, né, com a vitrine, assim, enorme para o Brasil inteiro, esses alimentos com preparações maravilhosas. Então, eu convido todos vocês para conhecer os chefes, o Timóteo é um deles, mas tem muitos chefes jovens, às vezes até alguns um pouco mais experientes, mas que traz, né, para o prato uma questão, assim, de um sabor, né, de um prazer, de um cheiro, as iguarias que podem ser produzidas com os alimentos da Caatinga. E isso é emocionante. Então, quando a gente fala, né, dos alimentos da Caatinga, com certeza vocês aí convivem, né? Com xique-xique, com a palma, com o mandacaru. A gente tem a fruta, né, pitaia, que é uma delícia, que todo mundo, mesmo aqui no sul, sudeste do Brasil, fala, meu Deus, que delícia que é fazer as preparações com pitaia, porque fica aquela cor bonita. Ela é uma coisa que a gente fala assim, meu Deus, é sofisticado, né, essa questão da pitaia. Vocês têm disponível. O umbu, que é esse alimento, né, o umbuzeiro, ele é uma árvore que tem raízes muito, muito profundas, né, para ele achar a questão mesmo de encontrar com a água lá no lençol freático, as suas raízes são muito profundas. E essa árvore é uma árvore que ela, por toda essa questão de ser muito resistente, de conseguir conviver com a seca, de às vezes passar 8, 10 meses, né, sem ter nada de água, mas indo lá embaixo procurando essa água, este fruto, né, dado dessa árvore, ele tem uma riqueza nutricional que está sendo alvo de pesquisas e de vontade de muitos países do mundo de ter este fruto na alimentação das pessoas desses países, né? Eu tive agora, no começo do ano, numa grande feira de orgânicos, de alimentos de várias biodiversidades de muitos países do mundo, que foi na Alemanha, e eu fiquei impressionada no estande do Brasil, de ver lá o umbu, as pessoas degustando o umbu, todo mundo querendo saber o valor nutricional desse umbu e querendo levar o umbu para o mundo inteiro. E é uma riqueza, né, cultural, né, aí do nosso Nordeste, do semiárido. Temos outras, né, a mangabeira é outra fruta super interessante, o juazeiro, mas o que a gente tem também nesse slide aqui é na verdade, uma hortaliça chamada Ora pronobis, que é uma cactácea folhosa. A Ora pronobis, que está sendo discutida no meio científico, em todas as universidades, academias do Brasil que pesquisam os alimentos da biodiversidade, estão estudando demais a Ora pronobis pela riqueza e o que ela consegue no nosso organismo produzir de resultados que a gente fala, não acredito, que tem trabalho científico com essas folhas, né, que é a única cactácea que dá folha, é exatamente a Ora pronobis, que tem trabalhos mostrando iniciais, aí mostrando que a Ora pronobis é muito interessante na prevenção e até no tratamento do câncer. E assim de pessoas, por toda essa mudança em termos de hábito alimentar, em termos de estresse, de um monte de toxinas, né, de veneno que a gente ingere, vocês fazem parte de um espaço de agricultura mais sustentável, né? Vocês estão fazendo um trabalho muito mais em termos de a gente ter os alimentos sem as toxinas dos agrotóxicos, mas agrotóxicos invadiu a alimentação da população, né, brasileira e mundial. E a gente tem a Ora pronobis mostrando trabalhos desde essa questão de prevenção e ajudando, lógico, todo um tratamento mais global de câncer, mas ajudando muito, muito, muito a cuidar da nossa saúde intestinal. E o intestino, ele é o maior
órgão imunológico que nós temos. Então, vocês imaginam que nós estamos diante agora de toda essa pandemia relacionada à imunidade. Se o meu intestino estiver saudável, eu tenho a maior defesa, o maior exército de defesa ativo. E eu consumindo a Ora Pronobis, eu tenho toda essa possibilidade de me defender. Lógico que a Ora Pronobis, ela não pode ser consumida crua, mas nós podemos fazer a Ora Pronobis, né? Cozida, refogada, podemos fazer farinha da Ora Pronobis, assar essa Ora Pronobis, a folha, e fazer a farinha, e utilizar em muitas e muitas preparações. Então, é uma riqueza de cor, de sabor, né? E fora que a Ora Pronobis tem tudo, tem fruto, tem as flores delas, que são lindas como essa aqui, e toda ela sendo exatamente comestível. Mas conforme a gente começa a falar das cactáceas, lógico que vem a palma, né? A palma, ela existe no semiárido, mas em vários outros biomas a gente tem a possibilidade, né, de ter a palma nos brindando e que a gente pode aí fazer o seu consumo. Mas o interessante é que ela, aqui no nosso país, ela não é considerada por muitas pessoas, ou em algumas regiões, como um alimento de verdade, né? Que as pessoas podem comer, fazer várias preparações deliciosas e ter todo esse poder nutricional. Enquanto outros países, e o grande exemplo que sempre eu trago nessa discussão é o México é um país que você vai no supermercado, na gôndola das verduras, legumes e tal, e você encontra exatamente a palma para você comprar. E é um alimento super valorizado no México. E por que esse alimento é super valorizado no México e agora a gente tem o dever de mostrar esse alimento que o Brasil tem de forma abundante, tendo essa valorização aqui no nosso país? Por quê? Porque as cactáceas, a palma, possui um monte de nutrientes importantes, eu não vou citar todos eles, mas alguns que vocês conhecem. Vitamina C, né, que a gente fala, vitamina C, as frutas cítricas, é importante para a imunidade. Palma é lotada. Aí vem o outro, ômega 3, que todo mundo fala, o ômega 3 é importante para mim a parte inflamatória, sim. Ele tem uma ação de nos defender, né, contra esse estresse que a gente tem dentro do nosso organismo, que forma um monte de substâncias que não são interessantes como os radicais livres. Ele tem capacidade de nos defender. E olha, o que esses nutrientes, seja a vitamina C, todos os fenólicos que possui, que a gente vai discutir mais, esses fenólicos que vocês, e o ômega 3, tem o poder da neuroproteção. Olha a importância de consumir a palma. Nós temos trabalho com a palma que mostra que a palma reduz a absorção de colesterol e reduz a absorção de glicose, de açúcar. Ora, se ela reduz, né, a absorção do colesterol, ela está propiciando que a gente não tenha aumento de colesterol sanguíneo. Então, a gente tem menos risco de ter a doença cardiovascular, vocês concordam? A palma faz isso. E olha a coisa brilhante que a palma faz. Por todo esse conteúdo que ela tem, inclusive das fibras que ela possui, ela consegue absorver de forma muito devagar o açúcar que nós consumimos. E se ela consegue absorver bem devagar o açúcar que nós consumimos, o que acontece? Eu não tenho uma chegada rápida de açúcar, eu não tenho produção de um hormônio chamado insulina, e eu vou ficar muito longe de ter diabetes. E assim de pessoas que você conhece que tem diabetes, que usa remédio para reduzir esse açúcar no sangue, e às vezes usa até a insulina, aplica, né, a insulina, tendo a palma no seu quintal. E essa visão que a gente tem que ter. Faça do seu alimento o seu remédio. E saiba que o seu remédio está muito perto de você. Quando a gente fala nessa parte de neuroproteção, quantas pessoas que você conhece que têm problemas neurológicos? Que pode ir da depressão
né? Quantas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, tendo alterações como o Parkinson, né, com muitos tremores, Alzheimer, que é a perda da memória. Com certeza vocês conhecem alguém que tem a depressão, tem Alzheimer, muitas vezes o Parkinson. E a palma pode ajudar demais a prevenir ou contribuir na progressão, ou seja, impedindo a progressão da doença. Fantástico, né? E tudo que tem na palma junto, né? Tudo. E aí outras cactáceas, né? Que tem toda a questão do figo, que é muito conhecido lá como figo da Índia. Quando a gente fala no umbu, aquela fruta que eu falei para vocês, que é demais, né? O poder aí que ele tem de nutrientes, de compostos bioativos. Mas o umbu, ele tem uma quantidade de fibras que é maravilhosa para o nosso intestino funcionar bem, sim. Quantas pessoas que têm dificuldade de falar, olha, eu fico às vezes 1 semana, 3 dias, né, sem ir no banheiro. Isso não existe. A gente tem que ter o nosso intestino funcionando adequadamente. E as fibras, como eu citei para vocês, as fibras ajudam a diminuir a chegada de açúcar, a diminuir a chegada da gordura no nosso sangue, evitando as 2 doenças que eu já citei, relacionadas ao coração e relacionadas ao diabetes. Mas o umbu, ele guarda em si nutrientes fundamentais. Ele guarda uma quantidade muito interessante de cálcio. E todo mundo, né, já ouviu falar da importância do cálcio. O cálcio é importante para fazer as crianças crescerem? É. O cálcio é importante para manter nossos ossos saudáveis e não ter problema de ter com mais frequência fraturas? Sim. Evitando uma doença bastante conhecida como osteoporose? Com certeza. Só que o cálcio, guardem essa informação, o cálcio sempre precisa estar unido a outros minerais para deixar exatamente o nosso osso muito saudável. O cálcio tem que estar super unido com a questão do potássio e do magnésio. Porque muitas vezes você pode obter o cálcio através de um alimento como, por exemplo, o leite derivados. Todo mundo sabe que leite derivados é fonte de cálcio. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.